Quer prosperar? Quer ganhar dinheiro? Vá para o lugar de prosperidade. Não culpe ninguém pelos seus problemas financeiros. A minha riqueza foi construída a partir dos 40 anos. Sabe quando? Quando eu mergulhei nessa verdadeira imersão de preparação. Eu vou te ensinar agora o que os ricos não te ensinam, que não querem que você saiba. Mas presta atenção. Riqueza é um comportamento, riqueza é um padrão emocional, riqueza é um estilo de vida. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Deixa eu te explicar. Para você ser rico, você tem que dominar 3 variáveis, e apenas 3 variáveis. A primeira variável é fazer dinheiro, é isso mesmo. A segunda variável é poupar parte desse dinheiro que você fez, não gastar. E a terceira é investir. Mas para isso, existe um padrão comportamental, um estilo de vida. Um passo a passo, e eu vou te ensinar o que rico nenhum vai te ensinar, o que livro nenhum vai te explicar. Então, pega papel, pega caneta e se prepara para mudar a tua vida agora. O primeiro passo é a ambição. É isso mesmo, é você querer ser rico. Quando eu era pobre, noivo da Camila Vieira, minha esposa, e éramos pobres, meu pai quebrou, eu quebrei, o pai dela tinha quebrado, nós não tínhamos dinheiro para comprar comida, essa era a nossa verdade, nosso momento. E eu fiz um pacto com a Camila, um pacto com Deus. E o pacto é, vamos ser muito ricos? Vamos ser realmente ricos? Paulo, por quê? Porque riqueza começa numa decisão. Ser milionário, multimilionário, ultramilionário, bilionário é uma decisão. É uma decisão de vida, é uma prioridade de vida e nós decidimos ser ricos. Ah, Paulo, mas eu não sou rico. Então ouve essa frase, lê essa frase. Cada um só vive a vida que tolera. E esse é o primeiro ponto da ambição. Cada um só vive a vida que tolera. Ah, eu estou acima do peso, porque tolera. Ganho pouco, porque tolero. Meu marido, minha esposa é grosseiro comigo, porque tolera. Meu filho é rude, meu filho vive trancado num quarto, porque tolera. Eu não sou rico, porque tolera. Porque se você não tolerasse, você estava estudando, estava se preparando, buscando ajuda, trabalhando mais, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, lendo mais livros, fazendo mais seminários, trabalhando com mais afinco. Então esse é o primeiro ponto. A ambição te leva a lugares que você não iria. A ambição te faz fazer coisas que você não faria. Te conectar com pessoas que você não se conectaria. Te faz pagar o mico que você não pagaria. Então o primeiro passo da ambição é esse. Entenda, cada um só vive a vida que tolera. E se você tolerar ser pobre, ter uma vida medíocre, você não vai mudar. Tá claro isso? E eu vou pegar uma passagem bíblica que diz assim, não vos conformeis com este tempo. Não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Você percebe que começa? Não vos conformeis com esse tempo. Estejam inconformados, digam chega, basta. Mas vamos ser sinceros, quando foi que você disse basta para a pobreza? Quando você disse chega para a vida limitada financeira? Quando? Você nunca disse isso. Você se vitimiza, você chora, você reclama, você culpa alguém pelo teu fracasso financeiro, mas você nunca disse chega! Chega para as dificuldades financeiras, chega para a limitação financeira, chega! Você nunca disse. Então vamos pegar esses 3 primeiros aspectos. 1, a ambição vai te levar. Você nunca vai ver alguém próspero financeiramente, empresarialmente, sem ser ambicioso. Pegue qualquer pessoa, é ambicioso. Esse é o primeiro. A segunda é a frase que eu te falei. Cada um só vive a vida que tolera. Ganha pouco porque tolera. Não tem dinheiro porque tolera. E se você quiser ir para o próximo passo, você vai ter que ser um inconformado. Sempre satisfeito. Você pode ter uma casa pequena, esteja satisfeito com a casa pequena. Mas inconformado, sabendo que poderia ser melhor. Você ganha pouco, esteja satisfeito com pouco, mas esteja inconformado com pouco, sabendo que pode ser muito melhor. Eu tenho uma casa, minha casa aqui nos Estados Unidos, tem 7 suítes, deck, lancha, jet ski, beira do lago. Paulo, você está satisfeito? Sempre tive. Desde que eu morava numa casa de 70 metros, eu estava satisfeito. Mas até hoje, eu continuo completamente inconformado, porque eu sei que pode ser melhor. Pegou a primeira etapa? Então vamos para a segunda etapa. A segunda etapa fala de autorresponsabilidade. Isso mesmo. Olha esse livro aqui. Esse livro é o livro de negócios mais vendido no Brasil nos últimos 6 anos. Por acaso, eu escrevi esse livro. Autorresponsabilidade. Você quer ser rico? Seja autorresponsável. O que significa isso? Não culpe ninguém pelos seus problemas financeiros. Se você não está bem, é porque você não sabe ganhar dinheiro, você não entende a metodologia, o funcionamento da riqueza.
Então uma pessoa realmente próspera, ela não culpa governo, ela não culpa a família, ela não dá nome ao azar, ela não culpa o marido, a esposa, o presidente da república, não importa qual seja. Ele assume a responsabilidade e diz, pô, se não tá bom, quem tem que mudar sou eu. Se não deu certo isso é porque tem algo a aprender que eu não sei. Se não deu certo é porque me envolvi com as pessoas erradas, não me preparei o suficiente. Então ele traz 100% da responsabilidade para si, não culpa nada nem culpa ninguém. E se ele cai nessa jornada do enriquecimento, ele bate a poeira, sacode e pergunta, o que é que eu tenho que fazer diferente? O que é que eu não sei ainda? O que é que eu preciso fazer que ainda não fiz? E ele traz a responsabilidade para si e volta a jornada, 100% responsável pelos resultados. E são segredos que os ricos não vão te dizer, mas não vão te dizer mesmo. Então, sem autorresponsabilidade, você vai querer mudar o país, você vai querer mudar os teus funcionários, vai querer mudar o teu sócio, mas com autorresponsabilidade, você só vai querer mudar a si mesmo. Você vai querer mudar quem você é, o que você sabe, vai querer mudar suas crenças, seu entendimento, seu conhecimento. Esse é o processo. Então, o segundo ponto é autorresponsabilidade. E se quer uma dica, lê esse livro. Ele vai te ajudar extraordinariamente a mudar a tua mentalidade. Eu vou te contar um caso, para você entender o que é autorresponsabilidade. Há anos atrás, eu estava ministrando um treinamento numa convenção de uma grande empresa de alimentos. Eram 400 vendedores. E a empresa estava com dificuldade, vendas em queda, margem também caindo, e era naquela época dos 300 de Esparta. Não sei se você lembra desse filme. O general, ele perguntava, quem você é? E ele botava, somos soldados, e batia o escudo e tal. E aí, eles estavam nesse tema, era o tema dessa convenção. Aí eu perguntei, quem é o responsável aqui pela qualidade de vida que você vai dar aos seus filhos? Quem é responsável? Ele disse, eu. Disse, ok. Quem é responsável pela qualidade do colégio que dá aos seus filhos? E de novo aqueles 400 vendedores, eu. Que legal. Aí eu perguntei, quem é responsável pela qualidade da casa, o tamanho da casa que você vai dar à sua família? E eles batendo aquela madeira naquele escudo que eles tinham lá na hora, pá, eu! Quem é o responsável pelo sucesso, pela preparação dos seus filhos em colégio, plano de saúde, experiência vai dar ao seu filho, porque o dinheiro compra tudo isso? Quem vai dar? Eu! Isso ok, estou entendendo. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Todos aqui são vendedores? Ah, são. Ok. Quem foi que nesse ano leu um livro de vendas? Eles olharam assim. Mais pergunta, quem esse ano fez uma imersão de vendas? Um treinamento poderoso de vendas? 10 dos 400, 10 levantaram a mão. E levantaram a mão e disseram, eu vou perguntar qual foi o livro e qual é o tema do livro. E vou perguntar qual foi o curso e o tema do curso e quem ministrou. Dos 10 que tinham levantado, logo pelo menos 6 baixam a mão. E aí eu disse, tô indo agora perguntar para vocês ficarem com a mão levantada. 2 baixos, ficaram 2. 2. De 400, 2 homens tinham lido o livro e feito o curso. E quando eu cheguei pro primeiro, eu disse, qual foi o livro que você leu? E aí ele olhou. O Monge Executivo. Amigo, Monge Executivo é de liderança. Eu perguntei, que livro você leu de vendas? Então eu não li. Então fica na tua. E cheguei no outro. E você? Qual livro você leu? E aí ele disse, não, eu fiz um curso. Eu disse, qual curso? Foi o... Você não lembra um curso? Não lembra o ministrante? Fica na tua. E eu voltei pro palco e disse, eu perguntei para vocês quem era o responsável em dar a qualidade de vida para os filhos, uma escola melhor, um plano de saúde melhor, quem ia criar experiência, porque já que você ganha comissão do que você vende, você é responsável pelo sucesso. E eu perguntei quem era o responsável pelo seu sucesso, pelo sucesso da sua família, pelo crescimento financeiro da família. Vocês disseram que você... Mas vocês mentiram para mim. Você não é o responsável pelo sucesso financeiro da sua família, você é o irresponsável. Porque se você fosse responsável, se você assumisse a responsabilidade do colégio dos seus filhos, se você assumisse a responsabilidade do plano de saúde, das experiências, da casa que vai dar, o bairro que vai dar para o seu filho morar, se você fosse de fato o responsável, se você tivesse assumido a responsabilidade, você teria lido no ano 5, 6 livros de vendas, teria feito 1, 2 imersões pagas por você. Pagas por você. Se você de fato fosse responsável, você tinha mentorias de vendas, tecnologia.
Mas você não é o responsável, você é o irresponsável pela sua venda, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu futuro. Essa é a verdade. E eu perguntei quem era autorresponsável, aqui não tem ninguém. Vamos falar a verdade. E eles ficaram calados, acharam que eu estava sendo duro. E aí eu tô dando aquele puxão de orelha radical naquele time. Aí uma pessoa disse assim, a empresa quiser, ela que pague treinamento para mim, ela que compre livros para mim. Aí eu disse, eu entendi. Gente, vamos aplaudir essa pessoa aqui? Vamos aplaudir, o pessoal aplaudiu, ele achou que estava falando coisa certa. Meu amigo, foi a maior besteira que eu ouvi nesses últimos meses. Por quê? Isso quer dizer que se a empresa quiser te dar um treinamento, você vai prosperar. E se ela não te der treinamento nenhum, você não prospera, é isso? Quer dizer que a empresa é a responsável agora pela qualidade de vida que você vai dar ao seu filho. Se ela investir em você, você prospera, teu filho vai ter um colégio melhor, um plano de saúde, uma casa melhor, mas se a empresa não investir em você, você não vai sair do lugar, teu filho não vai sair do lugar, não vai prosperar, é isso? Quer dizer que o teu sucesso está na mão da empresa, dela investir ou não em você, é isso que você está me dizendo? Então tudo bem, mas você continua sendo irresponsável pelo seu sucesso, pelo que você vai proporcionar aos seus filhos. Não vem dizer que você é responsável ou autorresponsável, você é o irresponsável, que transfere a responsabilidade para outras pessoas do teu sucesso. E aquelas pessoas ficaram caladas, aí veio o diretor, falou assim, você está sendo duro? Não, eu estou te salvando o teu trabalho. Você, diretor, está salvando o teu emprego. Aí ele, por quê? Eu disse, quer ver uma coisa? Gente, vem cá comigo. A empresa poderia dar mais prazo de pagamento? Parcelar mais? Poderia. A empresa poderia dar mais desconto? Poderia. Que legal. A empresa podia dar mais prazo, mais desconto. A empresa podia fazer mais campanhas e bonificações? Poderia. Claro. Para que você vai se tornar um vendedor melhor se a empresa pode dar mais desconto? Dane-se a margem. Por que você vai se tornar um vendedor melhor se a empresa pode dar mais prazo de pagamento? Não precisa de vendedor, meu amigo. Uma empresa que vende de graça, vende muito barato, não precisa de vendedor. Basta tirar pedido. Uma empresa que dá prazo e mais prazo de pagamento, destruindo seu fluxo de caixa, não precisa de vendedor, é só um tirador de pedido, um papel, um bloquinho e vai tirar pedido. Vocês não querem melhorar, vocês querem que a empresa mude. Você quer que a empresa faça a sua parte, mas ninguém está disposto a se tornar um vendedor melhor, mais técnico, mais profissional. Depois disso, esse diretor foi demitido, entrou outro diretor, eu fiz coach com esse diretor e essa empresa, no ano seguinte, ela multiplicou 3 vezes o faturamento. 3 vezes mais, e era uma empresa com 400 vendedores. Olha o que é que mudou. A cabeça, a mentalidade. Um time que se tornava agora autorresponsável. Você entendeu? Esse é o segundo passo para que você realmente se torne rico. Autorresponsabilidade. Mas vamos agora ao terceiro passo, para que você viva isso. Terceiro passo, ecossistema. Olha, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos aprendendo todo o tempo. Tudo nos ensina. Então, quando eu falo ecossistema, eu falo uma trilogia. É estar no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Quer prosperar? Quer ganhar dinheiro? Vá para o lugar de prosperidade. Se conecte com pessoas prósperas e ouça temas, assuntos, falas, uma filosofia de vida de gente próspera. Lugares, pessoas e conhecimento e saber. Não tem como ser diferente. Vamos fazer uma analogia? Olha para mim, Paulo Vieira. Imagina se toda quinta, sexta, sábado e domingo, na hora do almoço, eu estivesse num botequim, numa mesa de bar. Então imagina uma mesa de bar, cheio de mulheres com roupas vulgares, homens bêbados, mulheres bêbadas, falando besteira. E eu tô lá na primeira semana, primeiro dia, na primeira quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã, tô lá, bebendo com os meus amigos. Paulo, o que aconteceria depois de 2, 3, 4 semanas? Eu me pareceria com esse Paulo Vieira, ou me pareceria com Paulo Vieira, bêbado, vulgar, sentado em calçadas, bebendo com outras pessoas sem futuro? Não tem como você não se tornar parecido com as pessoas que você se relaciona. Não tem como você não se tornar parecido com os lugares que você convive. Não tem como você não se tornar parecido com o assunto que você mais fala. Paulo, eu quero prosperar. Então, abre mão dos lugares errados. Se afaste das pessoas erradas. Se afasta do conteúdo, da fala, das informações ruins. E vai para o lugar certo.
Busca um lugar de prosperidade. Ai, Paulo, você é muito seletista, elitista, né? Você separa. Sim, eu sou mesmo. Até lata de lixo seleciona. Tem pessoas que não selecionam. Tá num lugar ruim, ela permanece no lugar ruim. Tá com pessoas fracassadas, infelizes, continua com pessoas fracassadas e infelizes. Estão falando bobagem e ela continua lá falando bobagem, ouvindo bobagem. Deixa eu contar para você um caso que aconteceu na minha vida, na minha família, para que você entenda o que eu estou falando. A Júlia, minha filha, se formou ano passado e quando ela entrou no 3º ano, né, do ensino médio, ela disse: pai, eu preciso agora decidir a faculdade que eu vou fazer, né? Porque a preparação agora é direcionada para a faculdade, né? O 3º ano, estou na turma especial. Eu disse: filha, escolha a faculdade que você quiser, desde que seja INSPER ou FGV. E ela olhou assim para mim: mas pai, INSPER e FGV é em São Paulo, então a gente vai ter que se mudar de Fortaleza para São Paulo. Eu disse: então filha, né? O papai manda aí um motorista para você, uma funcionária de casa para cuidarem de você, compra ou aluga um apartamento perto da faculdade, você passa a faculdade e faz faculdade. Pai, não pode ser a federal? Não. Pai, não pode ser uma estadual? Não. Não pode ser outra faculdade local? Não. Não. Quer ver o que é uma faculdade federal hoje? Olha as cenas, o que é uma faculdade federal? Olha as pessoas. Transformaram as faculdades públicas em favelas. A minha filha não vai estar nas favelas. Minha filha não vai estar com essas pessoas dessa mentalidade, que falam essas barbaridades e essas besteiras. Não. Eu decido na minha casa o lugar que minha família vai frequentar, as pessoas que nós vamos conviver e os temas, assuntos que nós vamos falar, ouvir e comunicar. Isso é sucesso. E assim foi. Ela passou, nos mudamos todos. Olha só, olha que loucura. Para garantir o lugar e as pessoas que minha filha ia conviver, toda a nossa família, nós nos mudamos de Fortaleza para São Paulo. É isso mesmo, para garantir o lugar certo, as pessoas certas e o conhecimento certo. E ela passou na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, só que depois decidiu fazer Link, que é uma faculdade de empreendedorismo. E assim foi. Se formou agora, já é rica, já é próspera, já ganha muito dinheiro e o que eu fiz deu certo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se ela tivesse feito uma federal toda pichada, pessoas falando bobagem, criticando todo mundo, pessoas violentas, que transformaram uma faculdade pública numa favela desqualificada, numa comunidade desqualificada? Não, não. Quer ter sucesso? Decida pelo lugar certo, as pessoas certas e o conhecimento. Paulo, e qual é o lugar certo? Quais são as pessoas certas e o conhecimento certo? Aquele que se parece com o que você quer viver. E vamos agora para o 4º e último passo. O 4º e último passo, talvez o mais importante, ou pelo menos muito importante, a preparação para a riqueza. Eu vejo muitas pessoas querendo ser ricas, mas não se preparam. Muitas pessoas querendo prosperar, mas não se preparam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pilotaria uma moto, uma Kawasaki, 1000 cilindradas, 1100 cilindradas, sem aprender a pilotar uma moto daquele tamanho? E obviamente a resposta é não. Por quê? Porque você ia cair, ia morrer, se machucar. Então você não vai pilotar uma moto, né, sem aprender primeiro. Mas por que as pessoas tocam negócios que elas não aprenderam a tocar, que não se prepararam para tocar negócios, para empreender? Por que pessoas vão querer uma carreira de sucesso sem se preparar para a carreira de sucesso? Eu tenho 2 histórias para contar para você, 2 histórias que mudaram a minha vida. Nas minhas 3 primeiras meia maratona, quando eu falo meia maratona, é aquela corrida de 21 quilômetros, né? A primeira, eu não estava preparado. Na verdade, eu nem ia correr 21 quilômetros, eu ia correr 5 quilômetros. E aí, tô correndo, quando tinha aquela plaquinha 5 quilômetros, né? Porque aí você já pega aquela placa e já volta para encerrar a corrida, lá já no início. Eu vi aquela plaquinha, né? E aí, por vaidade, uma pessoa passou por mim: e aí, Paulo, vamos seguir? Eu disse: claro que vamos seguir. E eu não dobrei, né, para finalizar a corrida em 5 quilômetros. E tinha outra lá na frente, 10 quilômetros. Lembra? Eu fui correr a de 5. Por vaidade eu não corri, porque tinha um colega meu que passou forte correndo, indo para de 10, e eu segui junto com ele. E até ainda tudo bem. Só quando chegou a de 10 quilômetros, eu disse comigo: quem corre 10, corre 21. E eu segui. E quando eu cheguei no quilômetro 17, meu tornozelo doía, meu corpo todo doía. Sabe por quê? Porque eu não estava preparado, eu não me preparei para uma meia maratona, eu não me preparei para correr 21, eu estava preparado para correr 5. E acabou que eu
completei a corrida, machucado, e até hoje eu tenho um problema no tornozelo direito. Até hoje eu tenho um problema. Sabe por quê? Porque eu empreendi fazer algo que eu não me preparei para aquilo. Quantas pessoas montaram um negócio e quebraram? Quantas pessoas empreenderam e quebraram? E quebraram por quê? Porque não se prepararam. Orgulhosos, arrogantes, prepotentes, autossuficientes, fazendo algo que não estavam preparadas, se julgando boas o suficiente sem a mínima preparação. Sabe como é que é isso? Pessoas dizem assim, ó, eu quero resultado máximo, mas eu quero preparação mínima. Isso é insano. É como uma criança que come espinafre e vai na sala levantar o móvel. Uma criança tá ok. Achar que comendo espinafre vai ter força para levantar um móvel. Mas você adulto, achando que com a mínima preparação vai ter um maior resultado, isso é uma bobagem. Você quer grandes resultados? Tem uma grande preparação. E aí eu estava correndo, aí corri a segunda meia maratona, me machuquei também. Corri a terceira meia maratona, também me machuquei, desmaiei, despreparado, completamente despreparado. Aí eu fui correr a quarta meia maratona. Só que essa, amigo, eu me preparei. Eu fui para o lugar certo, que era um grupo de assessoria de corrida. Eu me conectei com as pessoas certas, que era o preparador extraordinário. Eu busquei o conhecimento certo, é isso mesmo. E lá nessa preparação, realmente eu estava pronto. Lá eu treinei tiro, ladeira, alimentação, fisioterapia, musculação. E quando chegou agora, dessa vez no quilômetro 17, foi a meia maratona do Rio de Janeiro, que era justamente ali entre Ipanema e Copacabana, eu parecia uma criança, saltitando, leve, forte. E eu olhei pro meu preparador que estava correndo comigo e disse, amigo, bate aqui. Eu vou dar um sprint final nesses últimos 5 quilômetros. E eu dei um sprint final, bati todos os meus recordes. Mas Paulo, e você se machucou? Claro que não, eu estava preparado. Paulo, você bateu o seu tempo, seu recorde, bati meu recorde. Paulo, e você não se machucou? Não, nada. Por quê? Porque eu me preparei. Você quer ser pai? Cara, se prepara para ser pai. Quer ser feliz no seu casamento? Se prepara para ser marido, para ser esposa. Paulo, e como é que eu me preparo? Eu tenho um mantra que diz livro, vídeo, imersão, mentoria, 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 livro, vídeo, imersão, mentoria. É esse mantra, é o que você precisa. Você precisa de uma imersão de 30 a 60 horas por semestre. Você precisa ler um livro 2 vezes a cada 2 meses. Você não precisa ler um livro por semana, isso é bobagem, é de gente vaidosa. Você precisa ler um livro 2 vezes dentro de 1 ou 2 meses. Se você ler um livro 2 vezes, o mesmo livro, marcando, anotando, aplicando tudo, ler 2 vezes em 2 meses, 1 a 2 meses, você vai prosperar. Se você fizer uma imersão de 30 a 60 horas por semestre, você vai prosperar, não tem como. Seu sucesso será inquestionável, você vai ser imparável. Paulo, por quê? Porque agora eu me preparo da melhor maneira. E eu quero finalizar com essa história quando eu falo de preparação. Para quem conhece minha vida, meu pai era um homem muito rico no Rio de Janeiro, que me criei no Rio de Janeiro. Quando eu tinha 17 anos, meu pai estava quebrado. E dos 17 aos 30 anos da minha vida, foi uma vida muito limitada, uma vida cheia de problemas. Problemas em todas as ordens, humilhação, privação, fome, tudo. E aos 30 anos eu dei o primeiro romper, foi só em livro. Eu mergulhei em livro, li um livro por dia e progredi. Eu saí de pobre, miserável, faminto, para uma pessoa de classe média. Legal. Eu só lia. Mas foi quando eu mergulhei na verdadeira preparação que eu me tornei, de fato, como hoje, ultramilionário. Nos últimos 10 anos já faturei 4 bilhões de reais, é isso mesmo. Nos últimos 10 anos a minha empresa já faturou mais de 4 bilhões de reais. Eu já treinei mais de 2 milhões de pessoas só no Método CIS. Paulo, e o que é que você fez? Eu vou te dizer, eu separei mais de 50 livros. 50 livros. E 14 imersões, as melhores imersões que o dinheiro poderia pagar. Detalhe, na época nem dinheiro eu tinha, mas eu fiz. Comprei mais de 50 livros, marquei na minha agenda 14 imersões, isso foi do dia 1º de julho ao dia 22 de dezembro. A última imersão acabou no dia 22 de dezembro. E nesses 6 meses aproximadamente, eu li mais de 50 livros, alucinado, desesperado, e fiz as 14 imersões. Quando chegou setembro, eu já era diferente, eu falava diferente, eu pensava diferente. Porque o estímulo do aprendizado foi sob forte impacto emocional. E não foi só o conhecimento. Foram 14 imersões que eu estava com as pessoas certas, com os treinadores certos, os mentores certos.
Eu estava no lugar certo, compartilhando o conhecimento, a mentalidade, a filosofia de vida. E eu saí completamente diferente. Isso acabou aos meus 40 anos, deixa eu te dizer. Paulo, você tem avião a jato? Tenho, olha aí. Você tem Ferrari? Tenho Ferrari. Casas nos Estados Unidos, mansões nos Estados Unidos? Tenho mansões nos Estados Unidos? Tenho. Negócios, investimentos, hotéis? Tenho tudo isso. Mas deixa eu te dizer, tudo isso eu construí dos 40 anos em diante. A minha riqueza foi construída a partir dos 40 anos. Sabe quando? Quando eu mergulhei nessa verdadeira imersão de preparação. 50 livros, 14 missões. Foi aí que eu mudei. Foi aí. Enquanto eu só li, eu me tornei classe média. Era lendo, classe média, legal. Mas quando eu estive no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo conhecimento certo, de forma imersiva, intensa, poderosa, puf, a minha mente mudou. Uma mente escassa, limitada, para uma mente abundante e mega rica. Então, eu te dei 4 passos. Se você seguir esses 4 passos, o teu sucesso financeiro, teu sucesso empresarial, de carreira e negócio, vai ser inquestionável. Você se tornará uma pessoa imparável. Combinado? Se você quer construir riqueza, riqueza verdadeira, você não precisa mais do que 4 meses. Mergulha nesse vídeo, anota cada passo e em 4 meses você vai estar construindo riqueza como você nunca construiu. Então, um grande abraço e eu quero te esperar lá no topo, onde essas pessoas se encontram, lá no alto da montanha, onde os vitoriosos chegam, no topo, na conquista. Fincar a tua bandeira e nós nos encontramos lá.